Tô de microfone hoje. Aí, bom dia, gurizada. Vamos começar mais uma live aqui então. Hoje o assunto vai ser treinar até a falha, não treinar até a falha, quais as diferenças, por que não fazer, quando fazer, para que serve, serve para alguma coisa, não serve para nada, enfim. Meu nome é Matheus Morgavi, essa é a Milene, a gente está aqui na minha academia, Morgavi Barbell Lab. A Mia é a nossa gerente aqui, então vai se apresentar aqui oficialmente. Tem participado, estava com um pouquinho de vergonha, agora já está ganhando do processo. Tava nos bastidores. Estava nos bastidores. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, explicar mais ou menos como que funciona as questões dos treinos até a falha ou não, por que fazer, importância ou irrelevância, enfim. Vamos explicar um pouquinho de tudo, parte mais científica, acadêmica e a parte mais voltada para a prática, né? O que significa essa teoria que a gente vai apresentar e como é que a gente utiliza aqui no método. Então, eu vou deixar a Mia se apresentar um pouquinho e aí a gente dá início aí no assunto. Não sei me apresentar. Eu sou a Milene, sou gerente aqui da Academia do Matheus. A gente já tá trabalhando juntos desde o começo do ano. Já é meu mentor tem 3 anos? Mais ou menos isso. Uns 3 anos já que ele me treina, que ele cuida de mim, me auxilia aí durante a faculdade. E agora a gente tá junto. E é isso. E é isso. Então, pessoal, a Mi faz toda a parte aqui, periodizações, treinos, acompanha os alunos, coordena estagiários, professores, enfim, coordena tudo, né? Então, eu vou falar um pouquinho da parte acadêmica, né, dos artigos, estudos, mais ou menos, quais são as evidências, né, o que elas apontam. E aí eu e a Mia, a gente vai falar um pouquinho de como é que a gente aplica isso e qual a importância, a relevância, enfim. Quem tiver perguntas, fica à vontade para fazer e vamos nessa. Então é o seguinte, a gente vê muito já nos últimos anos essa cultura mais voltada assim, para o bodybuilding, né, para o fisiculturismo, que deu uma alta grande aí, teve aquela alta nos anos 80, 90 e agora nos anos 2010, início de 2020 aí voltou com força. E é muito comum a gente ver essa questão dos treinos até a falha, né? E a gente vê muito isso em artigos, em cursos, revistas de treinamento, enfim, muitos atletas falando sobre isso. E aí eu vou falar um pouquinho sobre quais são as evidências nos estudos, né? O que isso aponta. E eu vou explicar um pouquinho na prática e a gente vai fazer uma referência aí com o nosso método aqui da academia, tá? Então, assim, a gente tem bastante conteúdo acadêmico, estudos falando sobre esses métodos de treinamento. E a gente tem alguns pontos importantes que a gente tem que destacar. O primeiro deles é que a maior parte dos estudos é feita com indivíduos iniciantes, destreinados. Então isso tem uma relevância. Por quê? Porque praticamente qualquer coisa que tu fizer com o indivíduo destreinado vai ter algum efeito. Então isso é importante de se levar em consideração. A gente tem poucos estudos em termos gerais, e em relação a treinar até a falha ou não, não é diferente, com indivíduos treinados, avançados e atletas, tá? Então isso é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Outro ponto que a gente tem que levar em consideração é a questão de estudos de eficácia de cargas e número de repetições, volume e intensidade. Então a gente tem, por exemplo, diversos estudos, inclusive meta-análise, que mostram que tu fazer treinos com 75% de carga e tu fazer ele até a falha ou não até a falha, e tu fazer com ele o treino com 85, 90% de carga e tu fazer ele até a falha ou não, tem uma diferença irrelevante no resultado. Então, por que isso é importante? A gente vai explicar isso um pouquinho mais para frente, mas isso é bem importante também, tá? Então, levando em consideração a parte de estudos feitos, na maior parte das vezes, com iniciantes, indivíduos destreinados, e essa questão aí de relação carga, intensidade, volume, até a falha ou não, a gente ter um resultado que é praticamente irrelevante, a gente tem que levar em consideração a aplicação prática de tudo isso. Então, em termos acadêmicos ainda, a gente vai ver o quê? O indivíduo treinar com 75% de carga, com uma faixa confortável de repetições, e ele treinar com 85, 90% de carga, a diferença é irrelevante para a hipertrofia. A gente vai ter uma relevância maior para a questão de força. Com maior carga e repetições em nível de volume confortável, a gente tem um ganho maior de força, mas a diferença para
hipertrofia não é tão relevante. Então isso é bem interessante para quem treina, principalmente pela estética. E aí quando a gente vai falar na falha, dentro da mesma faixa de intensidade, ou seja, 75% até a falha ou não, a diferença também se mostra irrelevante. E aí a gente tem algumas questões que a gente tem que levar em consideração, como eu falei nos estudos, que eu vou falar agora, que os estudos eles são feitos com indivíduos destreinados, iniciantes, e outra questão é que eles têm um número controle de volume de treino. E normalmente esse volume ele é entre 6 e 10 séries totais de trabalho. O que acontece? Quando tu vai fazer um treino, vamos supor, vou fazer um treino de peito. A gente normalmente com indivíduos iniciantes, a gente inicia um trabalho aí com aproximadamente 14 a 16 séries. Então quando a gente fala em um treino com 6 a 10 séries de trabalho, é um volume muito baixo. Mesmo tendo o número mais alto de repetições, é um volume muito baixo de trabalho. Até para um iniciante. Até para um iniciante. Então, isso aí faz uma diferença bem grande na avaliação quando a gente vai fazer a aplicação prática. Então, a gente tem uma evidência de que funciona ou não, mas a gente não tem uma evidência real dentro de um protocolo de estudos que seja muito similar à realidade. Por quê? Porque é difícil de achar os indivíduos para fazerem os grupos de controle e é difícil de tu achar os indivíduos que vão fazer o procedimento, o processo todo do estudo, né, a metodologia, até o fim e fazer o controle disso. Então, a gente inicia os estudos com 1.000 indivíduos e termina com 500. Então, tem que ser feito algo que vai ser viável de ser efetivado. Isso não desconsidera o resultado, ainda é uma evidência interessante científica, mas a gente tem que fazer algumas avaliações antes de determinar isso como uma verdade absoluta. É uma evidência, é um apontamento de que deve funcionar melhor ou pior, mas não é uma verdade absoluta. Outra coisa que a gente vai ter que levar em consideração aí também, em relação a essas diferenças, é que a gente tem um protocolo que normalmente ele dura aí de 4 a 10 semanas também, que às vezes não chega a ser um período de periodização inteiro. Então a gente também não necessariamente atingiu um nível de esforço ao longo do tempo e uma adaptação significativa. Às vezes passa do ponto e às vezes não chega no ponto do treino ser realmente eficaz. E por último, a gente tem que levar em consideração também a questão de que dentro desses protocolos a gente não tem necessariamente um tempo de treino suficiente nem nas sessões, nem no total, nem uma periodização adequada das progressões que isso vai ser feito. Então, assim, normalmente eles trabalham com a mesma carga e muitas das vezes eles não têm uma progressão, ou quando tem uma progressão, ela é meio que autossugerida, ela não tem uma programação dentro da periodização porque é um período curto de tempo. Então, isso faz bastante diferença também. Complicado, porque se eu pego uma mulher que sofre várias alterações de ciclo menstrual durante o mês, como que eu vou fazer um treino engessado para ela? Exato. Então, para ela vai ter uma variação muito maior, porque um período do mês vai estar muito mais intenso o treino, muito mais difícil, com aquela carga que está estabelecida e que depois pode se alterar durante o mês também. Principalmente da mulher. Verdade. Então, isso tem que ser levado em consideração também. E aí, a gente tem que levar em consideração o seguinte, quando a gente tem um volume maior de treino, por exemplo, vamos supor, 6 séries, se tu fizer, por exemplo, todas elas até a falha, tu ainda vai ter algum rendimento no treino. No momento que tu for ter 14, 16, 20 séries num treino, que é o que a gente costuma usar, tu não vai ter um rendimento se tu for até a falha no começo, tu provavelmente não vai ter o mesmo rendimento no final. Então tem que ter um nível de periodização e de cuidado em relação ao volume e à intensidade do trabalho quando tu for fazer até a falha. Porque talvez, se tu fizer um treino com uma carga mais baixa e for até a falha, possa ser mais eficiente do que tu fazer com uma carga mais alta e ir até a falha. Dependendo do caso, tu não falhar pode ser mais eficaz, principalmente nessa questão da hipertrofia, que não apresentou tanta diferença quando indo até a falha. Então, isso a gente tem que levar em consideração. E aí,
nessas considerações todas, agora eu vou explicar por que todas essas considerações são importantes para a gente entrar e começar a falar da prática. Então, assim, eu vou deixar me falar um pouquinho sobre como é que a gente mais ou menos organiza a periodização dos nossos alunos aqui e como é que a gente faz esse planejamento para vocês entenderem mais ou menos como que a gente utiliza a metodologia aqui. Então, exato, ó. O Anderson Marques aqui, um amigão aí, veio até fazer um curso aqui um dia, tá deixando essa evidência aí, ó. Os objetivos eles são diferentes, treinos diferentes, individualidade biológica diferentes, e treinar atleta ou indivíduos normais, ou reabilitação, ou enfim, tem grandes diferenças também. E essa diferença também ela tem que ser levada em consideração a um atleta, por exemplo, de fisiculturismo, e um indivíduo normal que quer treinar como um fisiculturista, não é a mesma coisa. Até porque a maior parte das pessoas que diz que treina até a falha, na verdade, nunca atingiu a falha. E isso é um ponto importante também. A gente tem 4 tipos de falha, né? A gente tem a falha técnica, a gente tem a falha concêntrica, a gente tem a falha excêntrica e a gente tem a falha total. Então, a falha técnica é tu fazer até onde tu consegue com boa técnica. Quando tu começa a perder técnica, tu para. A falha concêntrica é enquanto tu consegue fazer o peso se movimentar, né, na fase concêntrica do movimento. A excêntrica é quando tu consegue ainda controlar a fase excêntrica, ou seja, segurar a descida do peso, deixar ele ganhar de forma controlada. E a falha total é quando tu tem a ajuda e tu realmente tem um desligamento do grupo muscular, ali pelo órgão tendinoso de Golgi e fuso muscular, devido ao nível de esforço, nível de tensão e às questões em relação ao encurtamento, alongamento das fibras, para que tu não te lesione, nem articular, nem muscularmente. Então a gente tem 4 tipos de falhas diferentes, e a maior parte das pessoas não chega em nenhuma delas, na verdade. Tá? Então isso também tem que ser levado em consideração. E aqui na academia e em boa parte dos métodos de treinamento, principalmente quando a gente fala de treino de força, periodizações para progresso nas cargas, nos treinos, seja para hipertrofia ou para força, em termos de, ou em termos de performance também, a gente tem um trabalho específico que, na maior parte das vezes, a gente usa muito pouco ou nem utiliza a falha, que é um método que a gente costuma utilizar. Aqui a gente vai explicar por quê, e aí a gente vai explicar um pouquinho em relação à falha, como é que a gente vai fazer. Aqui, eu estava até brincando, que aqui a gente vai escrever na parede de aqui nós não falhamos. Aqui a gente não trabalha com falha, não tenho nenhum aluno hoje que cabe fazer treino de falha com eles, assim, que vá até a falha. Eu acho que o que eu mais falo para os alunos é que, dava para fazer mais uma? Com esse peso, dava para fazer mais uma? Dava para fazer mais 2? Dava para fazer mais 4? Não, eu não vou aumentar o seu peso, é só porque eu preciso de um parâmetro. Então, quando a gente para de aumentar o peso aqui? Quando tá sobrando 1 ou 2 repetições, porque aí eu tenho segurança de posso colocar esse aluno para fazer mais 2, 3 séries com essa mesma carga que em nenhuma delas ele vai chegar na falha. Tá? Então, a gente costuma fazer bastante isso aqui para conseguir ter um controle. O legal é que, como eu consigo estar muito próximo dos alunos, então o que acontece? Como tem esse acompanhamento e durante o mês o aluno ele oscila muito, então às vezes ele está mais estressado, ele está mais cansado. Então eu também costumo perguntar como que o aluno está antes de começar o treino. Eu estou programada para fazer um treino de força com esse aluno, e aí eu viro antes para ele e falo, e aí? Você comeu bem, você dormiu bem, você está alimentado, porque não adianta também ter um treino pré-estabelecido para esse aluno e naquele dia ele não está pronto para fazer isso, ele não está legal e ele não vai render. Então, isso também não é bom. E aí, o que a gente faz também de acompanhar o aluno? Às vezes a gente trabalha bastante com zona de 3 repetições aqui. 3 a 5 repetições, mais ou menos. Então, às vezes eu peço para o aluno e falo assim, vamos fazer 3 repetições. Ele faz a primeira, ele faz a segunda e eu peço para ele parar. Eu pedi 3 repetições, mas eu não quero que ele vá à falha. Naquele dia ele está mais cansado e se ele fizer uma 3ª repetição, ele vai falhar. Ou, se ele fizer uma 3ª repetição agora, na próxima série ele vai falhar.
E aí Na não é, primeira. ele vai falhar, e não é isso que eu quero. Então, a gente precisa também ter essa percepção de conseguir ler o aluno. Uma pergunta. E aí, quando a gente, por exemplo, foi lá e a gente planejou para aquele dentro da periodização, tendo voltado mais para força, 3 séries de 3. Aí ele vai lá, na primeira série faz a primeira, ficou muito boa. Aí a segunda tu viu que não estava rolando já como a gente queria. Ficou muito lento, perdeu um pouco da técnica, entortou, não sei. Deu algum probleminha ali. Como é que a gente vai fazer? Ele não vai fazer a terceira. E aí como é que a gente faz? A gente planejou para ele fazer 3 de 3, são 9 repetições. Ajusta o volume. Ajusta o volume. Ajusta o volume. Então, ele vai fazer uma série a mais. Por exemplo, era para fazer 3 de 3. Legal, ele fez uma de 3 e mais 3 de 2. Ou mais 2 de 2 e uma de 1. Porque ele precisa render e treinar bem o treino todo. Eu tenho 1 hora com o meu aluno. Se eu matar ele em 10 minutos, fazer ele falhar, ok, ele falhou no terra. Como é que eu vou fazer um stiff com esse aluno depois? Se ele falhou, puxou, tipo, não aguentou, aí ao invés de levantar com a perna, levantou com a lombar. Como que eu passo uma continuação de exercício para esse Se o aluno aluno morreu. depois, se o aluno ele morreu? Então, algumas considerações importantes aqui. A primeira, ali, que o Anderson falou, as repetições em reserva. Quando a gente vai fazer treinos mais voltados para força ou performance, e isso é muito fundamental e muito relevante para a gente conseguir fazer um trabalho interessante de hipertrofia também. Por quê? Porque tu precisa da progressão de carga e progressão técnica. Se tu não aumentar a carga, não aumentar volume, não progredir tecnicamente em termos de amplitude, qualidade de movimento, fluidez, muito dificilmente tu vai ter uma hipertrofia significativa. Tu provavelmente vai ter um ganho muito menor ou tu vai atingir um platô muito rápido. Então, para isso, a gente tem 2 coisas fundamentais que a gente tem que levar em consideração. Uma delas são as repetições em reserva. O que são repetições em reserva? É isso que a Mi estava explicando. A gente faz, por exemplo, 3 repetições, mas que conseguiria fazer com certeza mais uma e talvez mais 2 repetições saíssem com um pouco de sofrimento. Por que isso é importante? Porque a gente precisa que o aluno consiga se movimentar a carga com qualidade, com potência, velocidade. E a gente precisa que essas repetições, essa qualidade de movimento, ela seja muito similar em todas as séries e todas as repetições. Então é claro que nas últimas séries vai estar um pouco mais lento, mas vai estar muito similar às primeiras séries e repetições que ele fez. Então isso é muito importante. Isso se chama repetição em reserva, é muito utilizado no treinamento de força em termos gerais, inclusive nas periodizações de período de off no fisiculturismo. As pessoas não fazem, mas se vocês forem falar com bons fisiculturistas, bons treinadores, atletas profissionais, eles vão dizer para vocês, não, nós fazemos durante o off pelo menos 6 a 12 semanas aí de treinamento de força para aumento de carga com repetições em reserva normalmente. Outra coisa que é muito importante levar em consideração é o déficit bilateral também. O que é isso? A gente tem um sistema nervoso central e ele é único. Então, a informação que sai sempre do teu cérebro quando tu tem a intenção de fazer qualquer coisa, ela é em termos de unidade, ou seja, em um geral total do teu funcionamento, do teu corpo. No caso, por exemplo, a gente vai fazer um exercício, a gente tem 2 braços, a gente tem 2 pernas. Então, se tu vai agachar, vai fazer supino, vai fazer levantamento terra, o sistema nervoso central ele dá um estímulo de contração igual para os 2 lados, na teoria. Às vezes, na prática, a gente apresenta disfunções, mas na maior parte dos indivíduos que estão 100% saudáveis e funcionais, vai ser isso que vai acontecer. Ele vai dar o mesmo estímulo de força, o mesmo impulso, né, nervoso, elétrico para os 2 lados. Mesmo que exista uma diferença de força entre os 2 lados. Por quê? Porque a gente precisa que o movimento fique fluido, similar e com uma paridade de movimento de tempo, contração dos 2 lados. Senão o movimento fica torto, o indivíduo pode cair, o indivíduo pode lesionar, um lado vai fazer um movimento e o outro não. Então, para a execução desse movimento, o sistema nervoso central equaliza esse nível de esforço. Então, o déficit bilateral é a diferença de força e função que tu vai ter de um lado para o outro, ela é equalizada e o cérebro, né, o sistema nervoso central, ele dá o impulso similar no lado mais forte, mais funcional, ele dá o mesmo impulso que ele deu no lado mais fraco. Então, tu nunca vai executar com a tua maior força, a maior carga, se existir uma diferença.
Por isso que os treinos unilaterais, anteroposteriores, são muito importantes para equalizar a performance de ambos os lados e a gente ter essa paridade de força e qualidade de movimento para reduzir esse déficit bilateral e a gente conseguir fazer um movimento bilateral para performance, para estética, com a maior carga possível e da forma similar de ambos os lados. Então a gente evita aí disparidades, assimetrias, diferença de força, diferença de volume, diferença de qualidade muscular entre os nossos dois lados. Então esses dois fatores são muito importantes. Diga. Uma coisa que é muito importante também é, se eu passo uma remada para o aluno, eu posso pedir para ele fazer até a falha, mas até onde essa remada ele vai puxar com as costas? Então, Porque, tipo, fazer um terra. Ah, tudo bem, vamos fazer terras até a falha. Em algum momento, esse aluno ele vai deslocar o quadril primeiro e aí ele vai usar mais posterior do que glúteo. O glúteo parou de fazer a ação que deveria, começou a entrar mais posterior. Ok, ele tá fazendo, mas ele não tá usando o músculo que eu quero que ele use. E aí, isso tem que levar em consideração também. Também. E aí, a gente tem que levar em consideração isso também. Tu vai fazer um agachamento, um terra, um supino. Os músculos que estabilizam o movimento, eles são mais fracos do que o motor primário. Então, quando a gente vai fazer agachamento, normalmente o que falha não é o glúteo ou o quadríceps. É o abdômen, são os estabilizadores, eretores da coluna, quadrado lombar, transverso do abdômen, oblíquos, reto abdominal. Enfim, os músculos que vão fazer a estabilização do teu quadril e do teu tronco. Então, né, talvez tu não consiga fadigar tanto assim o quadríceps sem um risco de te machucar, ou mesmo que tu pare quando tu vê que começou a ficar ruim ou considerar a falha técnica, tu ainda vai estar sobrando nos membros inferiores. E isso também é bem importante. Por quê? Porque principalmente para a hipertrofia, o que importa mais é o volume com qualidade, e não necessariamente tu falhar em todas. Então, assim, dentro do que ela está falando, a gente equaliza o volume quando o aluno não consegue cumprir todas as repetições esperadas. Então, era para fazer 3 de 3, são 9 repetições. Então, de repente, ele pode fazer 4 séries de 2 e uma de 1. Ele vai equalizar o volume. Não é exatamente a mesma coisa, mas é muito mais próximo do que a gente queria, do que ele fazer uma de 3, uma de 2 e uma de 1, ou talvez uma de 3 e 2 de 1, porque ele não conseguiu, ele morreu antes, ele falhou antes. Então isso é bem importante. E outra coisa que a gente tem que levar em consideração também, além das repetições de reserva, do déficit bilateral e da questão de equalização de carga total de trabalho, ou seja, volume e intensidade, até eu tinha um post sobre isso no outro Insta, vou ter que fazer de novo, né, que isso é importante. A gente tem a carga total de trabalho, ou seja, o número de repetições feito com uma determinada intensidade que vai te dar uma quilagem movimentada total dentro da tua periodização. Isso é bem importante para tudo, força, hipertrofia, potência. E quando a gente está falando em performance, ganho de força, que vai ser fundamental, como a gente falou, para fazer o treino estético para hipertrofia depois, pelo aumento de carga e qualidade técnica, a gente tem que ter os movimentos potentes, fluidos, com amplitude melhor possível e com a maior carga de trabalho possível. Então, a gente não falha nesse momento, porque a gente quer aquelas repetições com qualidade para, de fato, ganhar força. E aí, vendo tudo isso que a gente viu até agora, quando que a gente usa a falha? Por que a falha se fala tanto nela? Ah, mas então tudo isso que tu falou, então a falha é horrível. Não, a falha não é horrível. A falha tem várias utilidades. Por exemplo, quando a gente fala em performance, a gente treina até a falha também, para uma série. Por quê? Porque a gente quer ver até onde a gente vai. Então, assim, é periodizado, não é com frequência, mas é fundamental em 2 sentidos. O primeiro, para tu estimar a tua carga de trabalho. Então, por exemplo, às vezes, tu faz uma repetição com, sei lá, 300 quilos e teoricamente deveria fazer 3 repetições com 260, não sei. Tu consegue fazer as 3 com 260, mas tu não consegue fazer uma com 300. Ou o contrário, tu consegue fazer uma com 300, mas tu não consegue fazer 3 com 260. Que teoricamente era para conseguir, mas a gente tem essas diferenças. E
a gente precisa também ter a nossa consciência de quando a gente está chegando perto da falha. Porque principalmente com o indivíduo iniciante, eles se subestimam muito. Normalmente, ele vai lá e diz que está pesado, mas a maior parte dos estudos, isso se confirma bastante na prática, ele ainda está uns 15 a 25%, que é carga pra caramba, abaixo do máximo. Então, provavelmente, a gente tiver aí entre 20%, vamos arredondar, abaixo da carga dele, ele conseguiria fazer mais umas 2, 3 repetições com qualidade. Então, é importante que ele vá até a falha para ele saber que ele conseguiria fazer mais, para ele entender o que é a falha. E, por outro lado, também não é incomum de acontecer o aluno dizer tá leve para 5 repetições, 6 repetições, ele faz 2, 3, tá bom o movimento, e na quarta simplesmente o aluno desaba e ele não consegue sair do lugar e falha total. Por quê? Porque ele não tem consciência do nível de esforço dele, nem em termos cognitivos, acontece bastante, nem em termos físicos. Ele não sente exaustão suficiente, mas o corpo dele, o sistema nervoso central dele não está acostumado. Então é uma fadiga neural, não necessariamente física. Então ele não percebe o cansaço, o sistema nervoso dele não percebe o cansaço e simplesmente tem uma falha aí no processo. Acontece. E aí que entra aquela parte que eu falei de a gente pede pro aluno fazer 3, quando a gente vê ele fazendo a primeira, a segunda, A gente já sabe se vai dar ou não. a gente manda ele parar. E isso falando de performance. E aí, quando a gente vai para a estética. Mas tu disse que 75% de carga até a falha ou não vai dar quase nenhuma diferença. Mas tu disse que com 85% de carga até a falha ou não vai dar muita diferença no resultado também. Então, aí a gente tem algumas questões. Como, quando utilizar a falha e por quanto tempo utilizar a falha. O momento que tu vai utilizar a falha. Exato, é tipo tu sucumbir e parar de existir pelo medo e não pela falta de capacidade de fazer. Tu chega num nível que tu pensa, eu não consigo fazer mais uma. Na verdade, às vezes, isso é comum, tá? É comum, isso acontece comigo, isso acontece com todo mundo. Eu vou lá, por exemplo, eu faço terra, por exemplo, para uma repetição com 270 quilos. Quando eu puxo 250 no terra, eu tenho a impressão que não vai sair o peso do chão. Eu tenho a impressão que a técnica ficou horrível. E eu tenho a impressão que levou 10 minutos para a barra sair do chão e chegar no final. E que ela despencou quando eu vou voltar ela para o chão. E quando eu vejo o vídeo, o movimento foi ótimo. Ele foi rápido, foi potente. Levou 1,5 segundos para a barra sair do chão e menos de 1 segundo para completar o movimento. E ela foi controlada na volta até praticamente chegar no chão e tem um leve impacto na finalização do movimento. Então, a percepção de esforço, a percepção que a gente tem é exatamente isso. É tipo medo. Tu fica inseguro e tu simplesmente não percebe que tu está fazendo de forma adequada e tu desiste. Tu falha no psicológico. E é por isso que tem estudos que mostram quando você está treinando com alguém, a pessoa grita com você, você faz mais repetições. Mais repetições. Não é que você tá fazendo porque estão gritando com você. É porque tu tá seguro e motivado. Porque agora você tá seguro para fazer porque tem alguém ali que tá ajudando. perto de você. Mas na verdade você poderia fazer sozinho. Mas não faz por medo. É isso. E então o que acontece? Tendo essa perspectiva, quando a gente vai fazer os treinos até a falha visando a hipertrofia, por exemplo, que a gente falou, na performance a gente tem que saber até onde vai. Então é uma vez a cada sei lá eu quanto tempo para uma série que tu vai até o limite e não conseguir mais fazer. Quando a gente vai falar em hipertrofia, a gente tem estratégias. A primeira a gente periodiza a falha. Não são todos os treinos até a falha. Por quê? Porque se tu fizer todos os treinos sempre até a falha, tu vai ter uma fadiga neural e física, onde tu vai ter que ter um aporte calórico e um tempo de descanso muito grande, e tu vai ir perdendo rendimento, porque o corpo não vai se recuperar ao longo do tempo que tu tem de recuperação entre um treino e outro. Então, por exemplo, tu foi lá e tu fez agachamentos, fez treino de pernas, glúteo morreu.
Quando tu for fazer o treino de peito ou de costas, tu provavelmente vai ter dificuldade de estabilizar alguns movimentos. Tu vai ter dificuldade de estabilizar pelo quadril, porque o glúteo está fadigado. Tu fez um treino forte de peito e costas, tu vai ter uma dificuldade de aumentar um volume do treino de braço ou de ombros. Então, essas questões são relevantes ao longo do tempo. Então, isso tem que ser feito de forma estratégica. E o que é mais impactante no resultado ainda do que isso é tu fazer as primeiras séries do treino até a falha. Por quê? Porque se tu fez ali as primeiras 3, 4 séries do primeiro exercício e tu falhou em todas, primeiro, a primeira série que tu fez até a falha, tu já não vai conseguir o mesmo número de repetições na segunda. Tu dificilmente vai conseguir fazer 4 séries, digamos que 8 a 12, com a mesma carga, no mesmo número de repetições. Se tu... A galera faz pirâmide e fica descendo a carga na pirâmide, porque se for até a falha... faz pirâmide para 10, 12, 10, 8, 6. Por quê? Você está falhando em todas, obviamente na próxima série você não vai conseguir o mesmo número de repetições. Exatamente, então você vai baixar a repetição ou baixar a carga para conseguir cumprir o treino. Só que o que acontece? Se tu fez supino com a barra, e tu faz supino com a barra para 6 repetições com 100 quilos, e tu faz supino com halteres com 30 quilos em cada mão, beleza. Tu acha que se tu fizer supinos com barra antes, tu vai conseguir fazer o supino com halteres com a mesma carga depois? Não. Se tu fizer o supino com barra até a falha com 100 quilos para essas 8 a 12 repetições, nas 4 séries, fez 12 na primeira morrendo, fez 9 na segunda e falhou, fez 8 na terceira, na quarta série, tu fez 8 morrendo com ajuda e falhou em todas. Na terceira, tu já não conseguia mais fazer sozinho, tu precisou de ajuda na concêntrica. Na sexta, na sétima, na oitava, tu já precisou de ajuda na excêntrica também, porque estava morrendo. Certamente, tu não vai conseguir fazer nem 20 quilos um supino com halteres depois. Mas e o risco de eu colocar o meu aluno para fazer isso, ele começar a compensar e se lesionar? E o risco dele não conseguir estabilizar e machucar o ombro, não conseguir firmar no banco e tremer e machucar a lombar. Então, assim... Não vale o risco. Não vale o risco e o resultado não vai ser o mesmo. Por quê? Porque se tu fizer 8 repetições no supino, nas 4 séries, com 100 quilos, tu tem mais carga movimentada do que tu fazer 12, 8, 6 e 5 até a falha. Se tu fizer o teu supino com halteres, 4 séries de 8 com 26 quilos, 24 quilos, tu vai ter mais carga movimentada nas 4 séries de 8 do que se tu fizesse com 24, 26 ou 30 quilos e fizesse uma de 10, uma de 8, uma de 6 e uma de 4. Então, a carga total que tu trabalhou foi maior com menos repetições, não chegando até a falha. Então, quando tu chega até a falha? No final do treino. No último exercício. Aí sim tu vai até a falha em todos. Por quê? Para desgaste muscular, para chegar mais no limite. Mas tu treinou com mais carga e mais volume, mais intensidade ao longo de todo o treino. Tu movimentou maior quilagem. Tu te exauriu menos, então tua recuperação é mais rápida para prejudicar menos os demais treinos da semana. Ainda assim, tu teve um alto nível de esforço, porque tu falhou nas últimas. E tu consegue ter uma noção melhor e um rendimento melhor ao longo do tempo de quanta carga tu está aumentando, como está sendo o resultado e como tu vai progredir. E a tua recuperação melhor, tu consegue treinar com qualidade por um período maior de tempo ao longo das periodizações. Então isso é bem interessante. Mas então treinar até a falha sempre está errado? É ruim? Não serve para nada? Serve. Por exemplo, se tu for um fisiculturista, tu está em déficit calórico, passando fome há 3 meses. Passando fome e sede. E sede, às vezes, nas últimas semanas ali, nos últimos 10 dias do pré-contest. E tu tem que treinar. E aí talvez treinar com menos carga para não se machucar, porque tu está debilitado. Né? Porque o cara tá comendo muito menos, a força desceu muito, ele vai ficar frustrado se você mandar ele fazer um supino que antes ele fazia fácil e aí agora ele não consegue fazer mais.
Aí entra aquela questão de 75% de carga, que é carga de aquecimento. A gente começa a aquecer com 50% de carga. 75% é leve, muito leve. Mas aí tu treina até a falha. Por quê? Porque a diferença de treinar até a falha com 75% de carga vai ser muito similar a tu se tu estivesse fazendo menos repetições ou, né, com um pouco mais de carga. Então, a gente consegue manter toda a qualidade, a gente consegue manter a massa magra num período em que a gente está mais fraco, sem perder qualidade, sem perder treino, sem ficar completamente frustrado e tu vai conseguir, por exemplo, provavelmente essa falha com 75%, ela vai ser muito similar à carga que tu faria, por exemplo, algumas repetições a mais. Então tu vai chegar perto daquele volume e intensidade de qualquer forma, porque tu falhou. Então tu consegue manter um treino com menor risco de lesão, manter a qualidade, ter uma manutenção boa para a competição. Então aí tu vai ter uma relevância muito importante para treinar até a falha durante todo o processo. A questão é, isso dura 2 meses, 1 mês, 2 semanas talvez. Então é importante organizar a estratégia. E aí eu vou falar um ponto que um aluno falou para mim ontem, que ele falou assim que talvez os profissionais não passam um treino até a falha porque eles sabem que a galera não treina direito, quando não tá perto. Então, tipo assim, vou prescrever um treino até a falha porque até a falha dele é meio mais ou menos. Então, aí a gente tem 2 questões, vou até fazer um link aí, tá? Com uma coisa que incomoda bastante, que a gente conversa bastante também. O ponto principal quando a gente é profissional de educação física, quando a gente é personal trainer, é que tu é um professor. Então, se tu é um professor, o teu trabalho não é matar o aluno, é ensinar ele, né? Então, tu ensina técnica, tu ensina ele limite, tu ensina ele autopercepção, autoconhecimento, tu ensina ele como fazer, quando fazer, até onde ir. É fundamental que o aluno conheça a capacidade dele para ele treinar bem. Então, com certeza, certamente, muitos colegas vão lá e prescrevem até a falha tudo, porque ele já sabe que o aluno está se subestimando. Mas ele não está fazendo uma parte fundamental do trabalho dele como profissional de educação física, que é ensinar o aluno dele, né, o que ele está fazendo e até onde ele tem capacidade de ir. E isso é uma coisa que até a gente fala bastante aqui, é a mesma coisa que uns alunos, às vezes, que vão no nutricionista, indivíduos que a gente vê direto aí, o cara tem 85 quilos, 30 anos, treina 3, 4, 5 vezes na semana, corre, pratica esportes, e aí a gente pega e dá uma pensada assim, o déficit, o metabolismo basal para calorias dele aí deve ser, em repouso, 2.000 calorias. Então, isso aí é para ele sobreviver parado. Aí, quando a gente vai fazer uma dieta, a gente tem que botar calorias a mais para ele se movimentar e viver, e não definhar. E aí a dieta vem com 1.800 calorias. Porque o nutricionista está pensando que ele vai falhar na dieta, ele vai furar a dieta igual, então ele já bota 1.800 calorias porque ele vai comer uma barra de chocolate por dia, daí já está meio que compensando. Cara, tu tem que fazer uma dieta que o teu cliente consiga seguir. Tu tem que fazer um treino que teu aluno consiga acompanhar. Então, a gente não pensa aqui na Morgave Barbell Lab que o aluno não vai conseguir. Por quê? Porque a nossa função como profissionais é orientar ele. Então, a gente orienta toda a parte de preparação, toda a parte de técnica, toda a parte de treino, toda a parte de autoconhecimento, toda a parte de limites, toda a parte de cadência. E a gente orienta toda a periodização. Ele sabe o que ele está fazendo e por quê. E então ele consegue nos ajudar a orientar o treino da melhor forma possível e montar o melhor planejamento possível. Isso é o nosso papel como profissionais, como professores, como treinadores, desvendar, orientar e conseguir fazer o melhor planejamento possível. Tem mais alguma coisa para acrescentar em relação ao assunto geral? Não. Só sobre assuntos que eu ia mudar já. Mas aí a gente faz uma outra live, tá? Vamos fazer uma lista, a gente faz uma enquete aí e pergunta o que a galera quer nos próximos tópicos. Gurizada, hoje às 21h30 tem outra live com o Gui Dutra sobre preparação. A gente vai falar sobre as diferenças entre mobilidade e flexibilidade, que a gente já abordou de uma forma rasa em outras lives, tanto com o Gui quanto nos nossos conteúdos aqui do meu perfil e da academia.
e no da Milene também, agora recentemente, né? Ontem, eu acho que foi um post, né? Falando sobre a importância da preparação e da mobilidade. A gente vai falar um pouquinho sobre essas diferenças um pouco mais a fundo hoje numa live aí de 30 minutos, talvez, só sobre isso. Então a gente vai explicar bastante coisa, tá bom? Vejo vocês aí às 21h30. Muito obrigado aí, gostei. Bastante gente conhecida, entrou bastante gente. Fiquei bem feliz. Participação também. Acho que está melhor até do que a maior parte das lives que eu faço de noite. Então, obrigado aí pela presença de todos. Muito obrigado. Vou deixar aqui gravado. Tchau! E até hoje às 21h30. E terça-feira que vem tem live de novo. Um abraço a todos. Até hoje de noite, live 21h30. Mobilidade e flexibilidade com o Gui Dutra. Tá bom? Tchau, tchau.